A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, né? Está entrando no ar mais um programa, A Voz do Pastor, pela sua rádio Cristo Vive FM, da cidade de Osório. Também estamos ao vivo, né, na nossa live, né? Para, junto com os nossos irmãos, apresentarmos o nosso programa, que vai de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Que Deus possa vos abençoar, Deus possa vos enriquecer com as mais ricas bênçãos dos céus. Este é o desejo do meu coração, que a bênção de Deus venha alcançar a cada um dos nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão conectados junto conosco nesta manhã de sexta-feira. E Deus, a cada dia que passa, Deus tem uma palavra para cada um de nós. Uma das coisas que Deus sempre tem é uma palavra para os seus filhos. E que bom quando o Pai sempre tem palavra para os seus filhos. E os seus filhos possam estar atentos a ouvir a palavra do seu Pai. E o nosso Pai é um Pai amoroso, glorioso, amoroso, santo, majestoso, e Ele está sempre pronto para falar com seus filhos. Ele tem, nesta manhã, neste dia, uma palavra para cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo, por onde quer que Ele andou na face dessa terra, diz-nos então a Bíblia Sagrada, nas passagens que ilustra, né, no Novo Testamento, que Jesus, aonde andava, por onde ele passava, sempre as multidões, as pessoas queriam estar à sua volta. Queriam alguns conhecer Jesus. Outros curiosos também iam ter com Jesus. Escribas e fariseus também iam ter com Jesus. E por onde Jesus andava, sempre as multidões o cercavam, até para ouvir uma palavra que saía dos seus lábios. E diz-nos então, a Bíblia Sagrada, e Deus tem nos chamado nesta última hora para ministrar a palavra. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que fala sobre o sermão, né, do monte, o sermão do monte e as bem-aventuranças. Nós vamos fazer esta leitura e vamos tentar neste dia explanar para os irmãos, para os amigos, o que Jesus tinha em seu coração quando as multidões se apresentavam até ele. Iam em busca de um consolo para as suas almas, iam para conhecê-lo, porque o seu nome então era divulgado por todas as cidades. E nós vimos o grande amor com que Jesus tinha para com as pessoas humildes, para com as pessoas simples, para com as pessoas necessitadas. Em nenhum momento nós vimos Jesus despedindo as multidões vazias, com fome ou tristes. Nós vimos em cada momento em que Jesus recebia as multidões, ele tinha muita compaixão. E aqui, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o qual nós começaremos agora a fazer a leitura, nos diz bem assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e lhes passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Repito, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Aqui nós vamos tentar imaginar, tentar colocar as bases práticas, as bases do qual Jesus entendia quem são aqueles. Quem são aquelas pessoas em que ele falou essa palavra? Bem-aventurados. Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra significa literalmente feliz. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. E Jesus estava querendo dizer assim para aquela multidão, humilde, simples: vocês são felizes, porque vocês vieram em busca de algo. E esta felicidade, ela não se encontra aí na terra onde vocês buscam, nem na religião de vocês, nem na família de vocês. E este mundo não tem para lhes oferecer a verdadeira felicidade. Mas eu tenho. Vocês vieram e se encontraram com alguém que tem a verdadeira felicidade para vos oferecer. Então, bem-aventurados. A palavra significa literalmente feliz, afortunado. Quer dizer, uma pessoa cheia de fortuna. E quando Jesus está falando aqui afortunado, quer dizer, cheio de fortuna, não é de fortuna material ou das coisas aqui deste mundo. É uma fortuna inigualável. É que vocês vieram me conhecer, vocês estão aí reunidos, e eu tenho uma fortuna para entregar nas vossas mãos, que é a salvação das vossas almas, o perdão dos vossos pecados, e vocês a partir de hoje vão se tornar felizes para sempre. Jesus está dizendo aqui: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então refere-se aqui a mais do que uma emoção superficial. Jesus não está ali para deixar as pessoas emocionadas. E em muitos lugares, nos dias em que estamos vivendo, as pessoas estão cheias de emoção. As pessoas até ficam emocionadas com os eventos dos quais elas vão, elas fazem. Mas ao deixar os eventos, ao deixar os lugares em que elas vão, a emoção passa. Porque a emoção, ela é passageira. Então a palavra que Jesus está dizendo aqui, vocês são felizes, não é por estar na minha presença só neste momento. É que após vocês saírem daqui da minha presença, vocês vão continuar a ser felizes, afortunados, alegres, para sempre. Porque vocês tiveram um encontro com aquele que tem a verdadeira felicidade, alegria e paz para lhes oferecer. Parece que eu vejo os discípulos de olhos voltados para o Mestre e aquela multidão atenta olhando para ele. E ele dizendo: vocês são felizes. Vocês não estão nos palácios dos reis. Vocês talvez não possuem grandes riquezas.
porque essa riqueza que vocês tanto procuram, acabaram de encontrar. E eu tenho para lhes oferecer a salvação das vossas almas. E aqui vamos continuar para que você venha entender, venha compreender as atitudes de quando Jesus fala sobre humildes de espírito. E Jesus sempre gostou de estar no meio dos menos favorecidos, dos pobres, dos aleijados, dos mudos, dos paralíticos, dos cancerosos. Jesus, por onde passava, por isso que a Bíblia diz que sempre o seguia grandes multidões. Pessoas talvez desprovidas daquela sociedade, talvez com que a medicina não tivesse o alcance suficiente para curar as suas chagas, as suas feridas do seu corpo, mas também as feridas da alma. E Jesus veio então, e quando eles ouviam estas palavras, eles ficavam atônitos. Da onde veio tanta sabedoria? De onde surgiu este homem que nos traz uma palavra de esperança? Você tem levado uma palavra de esperança para o faminto? Você tem levado uma palavra de esperança para o necessitado? E aqui repito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui vamos à frente um pouquinho, né? Ao qual eu acabei de falar. Refere-se aqui a mais do que uma emoção superficial. Jesus estava descrevendo o bem-estar concedido por Deus que pertence apenas ao fiel. A pessoa que é fiel a Deus, que é fiel a Jesus, ela pode não ter riquezas materiais, ela pode estar no deserto, ela pode estar na prova, ela pode estar desempregada, ela pode estar dona de casa muitas vezes com um armário vazio, mas ela está feliz. Ela está alegre porque o contentamento do Espírito Santo, na sua humildade, ela tem certeza e convicção absoluta de que o Senhor não o deixará faltar. Não o deixará ela passar vergonha, que na hora certa, na hora apropriada, Ele irá suprir a necessidade tão esperada. E eu sei que aqui, do outro lado, tem pessoas que já passaram por isso ou pessoas que estão passando por isso. Às vezes, as pessoas se perguntam, mas eu sirvo a Deus, mesmo na minha prova, mesmo na minha tribulação, mesmo diante dos meus problemas, eu ainda encontro forças para adorar ao Senhor. Eu ainda tenho forças para glorificar o Senhor, porque eu sei em quem eu tenho confiado. E Ele jamais vai me desprezar. E Ele jamais vai me deixar envergonhado ou envergonhada. Meu irmão, quando Jesus sobe ao monte e se dá de encontro com as multidões, Ele olha para a multidão. Como Ele olha para mim, como Ele olha para você. E diz, vocês vieram até a mim, vocês deixaram os vossos afazeres e vieram até a mim, e eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para vocês todos. Vocês são bem-aventurados. Oh, glória! Vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados, eu digo mais uma vez, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está querendo dizer assim, não adianta as pessoas serem orgulhosas, não adianta as pessoas terem as suas próprias religiões, não adianta as pessoas darem as suas ofertas,
Não adianta as pessoas oferecerem holocaustos, não adianta fazer os seus cultos nas praças, gritar, não adianta. O que adianta é a pessoa ter o quê? Um espírito humilde. Humildade de espírito significa uma pessoa que reconhece as suas limitações, reconhece os seus pecados, reconhece as suas fraquezas e diz para Jesus: eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti. E ali essas multidões iam ter com Jesus, porque elas precisavam de Jesus. E que bom quando nós vamos até Jesus e confessamos a Ele e dissemos: Senhor, sem Ti eu tenho certeza que não conseguirei andar muito longe. Não conseguirei ir muito longe sem a Tua presença e sem a Tua misericórdia. Aí eu vou ler mais aqui, ó. As beatitudes demonstram que o caminho para a felicidade celestial é o exato oposto do caminho mundano normalmente seguido na busca pela felicidade. Tem pessoas que dizem assim: eu até tenho algumas coisas, mas eu não consigo ter felicidade, eu não consigo ser feliz. Tem pessoas que dizem bem assim: eu vou fazer uma casa na praia, que eu tenho trabalhado muito, no final de semana eu vou para a casa da praia. Lá se vai para a casa da praia. Pessoas desejam viajar, compram passagem de avião, vão de um país para outro país, de uma cidade para outra cidade, de um estado para outro estado, em busca da felicidade, mas chega lá em tal lugar, a felicidade não os acompanha ou ela não está lá. Tem pessoas que dizem bem assim: eu vou arrumar um namorado, vou arrumar uma namorada, e aí depois que eu encontrar a pessoa que eu quero, eu vou ser feliz. Engana-se. Outra pessoa diz assim: eu vou casar, e eu vou amar uma pessoa e eu vou ser feliz. Engana-se. A verdadeira felicidade não está naquilo em que nós pensamos. A verdadeira felicidade encontra-se somente no Senhor Jesus Cristo. E se nós adentrarmos na Bíblia Sagrada, e este versículo me bate no meu coração, jamais eu esqueço dele, que é o Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, a parte B, diz bem assim: sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Então, a verdadeira felicidade não se encontra na pessoa, a verdadeira felicidade não se encontra nos bens materiais, a verdadeira felicidade não se encontra no dinheiro, a verdadeira felicidade só se encontra em Jesus. E quando nós nos encontramos com Jesus, podemos até não ter os bens materiais, mas nós temos o bem espiritual. Ele sacia nossa fome espiritual, ele sacia nossa sede, e foi isso que ele disse para a mulher samaritana no poço de Jacó, no capítulo 4 do Evangelho de João. Ah, mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu me daria, e eu te daria uma água que jorra para a vida eterna. Jesus estava dizendo para ela: mulher, todos os dias tu vem a esta hora, pela hora nona, hora do meio-dia, tu vem aqui buscar água, mas nunca conseguiste saciar a tua sede espiritual, a tua sede da alma. Mas, mulher, eu tenho uma água viva e eficaz que jorra para a vida eterna, e tu jamais precisará buscar água para saciar a tua sede do teu corpo físico. E diz a mulher: Senhor, tu não tens balde, não tens corda, não tem água, como é que tu vai ter que me dar água? Ah, mulher, é diferente. E Deus manda dizer para você, mulher, Deus manda dizer para você, homem, que ele tem esta água que vai jorrar para a vida eterna. E a partir do momento em que você tomar desta água, a sede da tua alma, jamais você vai ter sede de água. Você vai criar dentro de ti
uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos à frente aqui um pouquinho. Então, nós vimos aqui, né, que eu acabo de dizer, a ideia mundana é que a felicidade é encontrada nas riquezas, nos prazeres e na abundância, e no fazer e em coisas semelhantes. Então, o mundo nos oferece algo, só que a fonte que o mundo nos oferece é uma fonte que nós vamos continuar com sede dia após dia. Um dia você consegue algo, mas não preenche o vazio. No outro dia você tem um sonho em busca de algo, mas não preenche o vazio. Outro dia você faz um plano. O plano chega, você faz o plano, completa o teu plano, mas a felicidade também não chega. Agora, Jesus olha para uma multidão desprovida da sociedade daquela época e diz: olha, vocês são bem-aventurados. Porque vocês não têm riqueza material na terra. Vocês vieram em busca de algo que os homens da terra não têm para lhes oferecer. Eles não têm essa paz, eles não têm essa riqueza espiritual, eles simplesmente têm palavras, eles simplesmente têm coisas materiais, mas eles não têm o que mais precisam. É espiritual. Todos nós precisamos de Jesus. Porque ele, além de ser o nosso pastor, ele é o nosso advogado. Além de ser o nosso advogado, ele também é o nosso médico. Estamos enfermos muitas vezes e ele vem nos curar. Aí a Bíblia também diz no Evangelho de João, Jesus dizendo, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. Só que Jesus tem uma água diferente, acabei de falar. A água que Jesus tem é a palavra. Porque na Bíblia Sagrada também a simbologia da Bíblia, da palavra, é água. Água que jorra para a vida eterna. Então as pessoas, até muitas vezes, elas vão na igreja. Às vezes elas têm a sua própria religião. Elas fazem a sua própria devoção. Elas até creem em Deus, mas elas nunca tiveram um encontro real com Jesus. Então não adianta ser religioso, porque a palavra religião quer dizer no original religação. O homem, quando eu falo homem, eu falo da sociedade, estavam desligados dos céus. Não tinham como chegar a Deus, mas através de Jesus, ele fez o quê? A religação. Religou novamente esta sociedade perdida, pecaminosa, a Deus. Diz a Bíblia que após a sua morte sacrificial na cruz do Calvário, quando ele expirou ali e disse: Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumada a obra, diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu era um obstáculo que só entrava ali para dentro os sacerdotes. E quando Jesus expira, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e Deus diz assim: agora não existe mais véu que fica agora atrapalhando os meus filhos de ter contato comigo. Por quê? Porque o meu filho unigênito, ao expirar na cruz do Calvário, ele fez o quê? A religação. Religou novamente o ser humano para comigo. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, fique tranquilo, fique tranquila. Agora não tem mais impedimento. Aonde você estiver, dentro do teu lar, dentro do teu carro, na praça, onde você estiver, você pode fazer a ligação, porque não tem mais nada para o impedir. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo e você tem agora toda a liberdade para se conectar com o céu. A
tua ligação não está mais cortada a linha. A linha também, ela é, aleluia, 24 horas. Você pode ligar a hora que você quiser, que Papai do Céu, diz a Bíblia Sagrada, estará com seus ouvidos atentos para ouvir a tua voz. E vamos continuar aqui. A ideia mundana é que a felicidade é encontrada nas riquezas, nos prazeres, na abundância, no fazer em coisas semelhantes. A verdade é exatamente o oposto. As beatitudes apresentam a descrição que Jesus faz do caráter da fé, aleluia, verdadeira, humildes de espírito. Então, quem tem fé em Jesus, quem entregou a sua vida para Jesus e que tem esta fé verdadeira, se torna uma pessoa humilde de espírito. E são estas pessoas humildes de espíritos que herdarão a vida eterna. E sem Jesus ninguém é feliz. Espera um pouquinho eu te dizer algo. Há quantos anos você andou em busca da felicidade? Quanto tempo você andou em busca da felicidade? Na volta de amigos, na volta de amigas, na volta de pessoas, nas festas, nos lugares, mas quando voltava para casa, a alma estava angustiada, tinha um vazio enorme que você não conseguiu preencher com a amizade, não conseguiu a preencher com as festas, não conseguiu a preencher com as viagens, nada disso preenche. A alma só preenche com a parte espiritual, e a parte espiritual só vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento em que nós tivemos aquele encontro com Jesus, a nossa alma diz bem assim dentro de nós, assim como Davi falou no livro de Salmos: por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Davi está dizendo assim: te preocupa não, minha alma. Te preocupa não, minha alma. Eu tenho um Deus que vai satisfazer, aleluia, a minha alegria. Eu tenho um Deus e confio nele, e ele não vai deixar tu vazia, tu sofrer, minha alma. Espera em Deus, pois ainda o verei. Oh, glória! E Davi também diz em uma outra passagem, né? Aleluia, que ele tinha saudade de estar dentro da casa de Deus. Ele disse que o desejo da alma dele, o desejo dele era morar na casa de Deus. Oh, glória! E Jesus neste dia, e Jesus nesta hora, está dizendo para você, meu irmão e minha irmã: como está a tua alma? O que é que ela está precisando? E você pode dizer assim para mim nesse dia: pastor, eu tenho vivido momentos turbulentos na minha vida. Eu tenho adentrado para dentro de um deserto que até parece em que esse deserto não vai passar. Mas eu te digo para você neste dia, nesta hora, meu irmão e minha irmã, o deserto é simplesmente um momento de passagem. Deserto, meu irmão e minha irmã, não é para que nós viéssemos a fazer morada, não. Deserto é lugar de passagem. É onde o Senhor aprimora, ele faz o quê? Ele faz nós reconhecer que no deserto nós temos que ficar tão somente dependentes de Deus. Então passa pelo deserto, dando glórias a Deus e aleluias, porque ele vai te dar a tua vitória. Vou mais abaixo um pouquinho, porque já estamos chegando ao final do nosso programa.
Como passa rápido, pastor. Como passa rápido, né? E nós vamos aqui, então, né? Porque deles é o reino dos céus. Observe que a verdade da salvação pela graça está claramente pressuposta nesse versículo de abertura do Sermão do Monte. Jesus estava ensinando que o reino é um presente gracioso àqueles que reconhecem sua própria pobreza de espírito. Quando nós reconhecemos que somos pobres de espírito, que precisamos dele, que precisamos da graça dele, que precisamos da misericórdia dele para seguirmos em frente. Aí ele dá uma olhadinha e diz: é capaz que eu vou te abandonar, é capaz que eu vou te deixar, aleluia, depois de você ter feito um propósito para comigo. É capaz que eu vou te abandonar no meio da caminhada. Já estás quase chegando. E porque o caminho está quase no fim, jamais você vai desistir, e eu também jamais vou desistir da tua vida. E Jesus acaba dizendo para você: ei, eu te derramei a minha graça, eu te enchi da minha graça, não que tu fosse merecedor, não que tu fosse merecedora, mas é pela minha tão grande misericórdia com que eu tenho para com a tua vida. E então agradeça a Deus por esta oportunidade, porque ele abriu neste dia as janelas dos céus para derramar uma gloriosa bênção sobre a tua vida. E ainda no final deste programa estarei orando por cada um dos nossos irmãos, aleluia, que estão conectados junto conosco. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E se você não tiver tempo de olhar no dia, aleluia, em que nós ministramos a palavra, não tem problema nenhum. Adianta ali no nosso canal, estarão todos os vídeos nossos ali, e nós continuaremos todos os dias orando por você. Também nos ligue para o nosso número do WhatsApp, da área 51-99690-7536. Estaremos colocando o teu nome na nossa agenda de oração e estaremos orando por você. Finaliza aqui então. Versículo 4 do capítulo 5. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você quer ser consolado? Você quer ser consolada por Jesus? Continua chorando, não tem problema nenhum. Não é feio chorar, aleluia, em busca da felicidade ou da paz. Não é feio chorar quando você está com algum problema e precisa ouvir a voz de Deus. Feio é chorar quando as pessoas estão pecando contra Deus, quando as pessoas cometeram algum delito, estão chorando de remorso. Talvez Judas chorou de remorso, mas nós, quando choramos na presença do Espírito Santo e na presença do nosso Jesus, é porque nós estamos dizendo: Senhor, as minhas lágrimas em que eu estou derramando na tua presença, Senhor, é da alegria que a minha alma está sentindo em sentir a tua misericórdia na minha vida. E você está sentindo a misericórdia dele aí? Eu estou sentindo alguns arrepios aqui, tem pessoa do outro lado sentindo arrepio. Tem pessoa ali do outro lado que está sentindo arrepio aí, está sentindo um calor no seu corpo aí, está sentindo um calor na sua vida aí. Por quê? Porque o Espírito Santo está te visitando. Você que tirou um tempinho, você que parou agora para, aleluia, ouvir a mensagem, ouvir a palavra. Você diz assim: eu sou pobre de espírito, Jesus. Eu preciso mais da tua misericórdia. Eu preciso mais da tua graça. Eu preciso sentir mais a tua presença, Senhor. Como eu amo fazer a tua obra. Como eu amo ouvir a tua palavra. E Jesus está mandando eu dizer para você: continua assim, minha filha. Continua assim, meu filho. Porque eu derramarei mais e mais da minha misericórdia sobre a tua vida. Oramos a Deus?
deixar um pouquinho você com vontade de ouvir mais, né? Você está dizendo assim, por que não continua, pastor? É porque o Espírito Santo mandou parar e nós vamos parar. Precisamos de ser obediente, ele é o nosso professor. E o professor, quando está na sala de aula, ele diz para você, bateu a sirene aí, está na hora de terminar a aula. Então tá na hora de terminar a nossa aula hoje. Quem sabe, se Jesus não voltar, na segunda-feira nós teremos mais uma aula bíblica da palavra do Senhor. Vamos orar? Entrega então teus caminhos ao Senhor, confia nele. Entrega teus problemas, a tua ansiedade, entrega tudo para Ele agora, nesta hora, e nós queremos orar com você. Querido e amado Deus, amado Senhor Jesus, mais uma vez chegamos na tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que o Senhor se compadeceu daquela multidão. E bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor, precisamos ter humildade. Precisamos ser simples e humildes, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, compreender a tua palavra. Do outro lado, Senhor, tem muitas pessoas, Pai, ouvindo a tua palavra, que elas venham dar crédito, entender e compreender o chamado de cada uma delas. Eu não sei qual é o problema, não sei qual é a dificuldade, mas eu quero orar em nome de Jesus agora. Vai curando, vai libertando, vai transformando, vai dando graça, vai entrando nos lares, nas famílias, Senhor. Na vida dessa pessoa, Senhor, que está orando agora de olhos fechados e dizendo, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, eu preciso, Senhor, mais que urgente, Senhor, de uma cura. Eu preciso, Senhor, de um milagre, Senhor, seja financeiro, seja material, seja espiritual. Deus, alcança o teu filho, alcança a tua filha. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um programa. Te agradeço por ter nos concedido esta oportunidade de estarmos ministrando a tua palavra, Senhor. Nos dê mais humildade em nossos corações. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E se Jesus não voltar, até segunda-feira com mais um programa A Voz do Pastor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.